Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje nós vamos para mais um Sincerão da Galera agora do Monday Night Raw do dia 20 de outubro. Então eu tenho certeza que você está ansioso para saber se você apareceu no vídeo, então se você quiser saber as minhas reações aos seus comentários e se você teve a chance de aparecer no vídeo, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que as minhas opiniões vão surpreender você. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube nos divulgar, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da Galera. E a gente vai começar com o Jefferson Oliveira falando sobre a divisão de duplas do Monday Night Raw. Ia ser muito da hora esse cenário de times do Raw pegar fogo com as duplas atuais e o acréscimo de Rey Fênix e Penta, alternância do título e a ditadura dos High Flyers. Então, o Jefferson ele trouxe um comentário muito interessante porque a gente compara muito a divisão de duplas do Raw e a divisão de duplas do SmackDown. E a gente sempre tem falado que a divisão de duplas do Raw estava morta, tanto é que na segunda-feira o título trocou de mãos. E assim, ninguém nem se importou tanto assim. A galera vibrou, comemorou, por causa que foi o AJ Styles que ganhou o título e tudo mais. Ganhou juntamente do Dragon Lee, que o pessoal não liga muito, mas é um excelente lutador. O Judgment Day fez uma excelente luta, como sempre, mas, cara, em 111 dias como campeões, eles só tiveram uma defesa pelo título. Como é que pode a WWE fazer as coisas desse jeito? Tudo bem que eles são heels, e heels, quando se tornam campeões, não gostam de ficar defendendo sempre o seu cinturão. Mas, cara, é inacreditável a WWE pegar talentos e simplesmente esconder eles desse jeito. Quando a gente vê a divisão de duplas no SmackDown, a gente percebe a utilidade dessa divisão. Porque a WWE não gosta muito de empurrar lutadores baixos para conquistar os títulos principais. Então, a divisão de duplas acaba sendo uma excelente oportunidade dessa galera poder lutar e mostrar talento. E ali a gente ver boas lutas e a gente acabar sendo entretido por esses lutadores. E por conta da sua estatura e às vezes do seu porte físico, não tem a oportunidade de chegar nos títulos principais. Então, quando a gente pega uma divisão de duplas do SmackDown com DIY, com Fraction, com Moro Cine Machine Guns, com Street Profits, com tantos outros lutadores bons, a gente quer mais, a gente quer ver cada vez mais essa galera lutando. Já quando a gente vai pro Monday Night Raw, a divisão de duplas estava muito estranha, porque você tinha o New Day, o Judgment Day, que são ótimos duplistas, e aí você vem e bota os War Raiders, que são caras muito grandes, os Creed Brothers também caras muito grandes. E aí ficou um negócio meio desproporcional. Tanto é que chega a ser esdrúxulo. Os War Raiders, pelo tamanho, deveriam ser campeões sempre. Só que o problema é que quando eles foram campeões, eles zeraram a divisão e depois não tinha mais o que fazer. A verdade é que eu vou concordar com o Jefferson. A divisão de duplas, eu meio que acho que deveria ser praticamente dos High Flyers. Botar todo mundo que, cara, voa no ringue, faz dupla com essa galera e faz com que eles entretenham a gente nessa divisão. Não tem por que a gente chegar e discriminar a divisão de duplas falando, é só as duplas. Não, a divisão de duplas é importante para a divisão, é importante para o show. Eles apresentam um tipo de luta muito legal e a gente consegue também ter alguns lutadores fazendo um tempinho ali nessa divisão e depois eles subindo, né? Eu acredito que muitos lutadores que hoje estão na divisão de duplas poderiam ter sua chance de ser campeões mundiais. A gente teve o Kofi, que já foi. Então, por que não? Investir nessas divisões e depois pegar um ou outro lutador e subir. Deu tanto certo com o Bret Hart, com o Shawn Michaels, por que que não poderia dar certo para um Montez Ford da vida ou até mesmo um Johnny Gargano, Tommaso Ciampa? Eu acho que a WWE tem que continuar investindo nessa divisão, botar os High Flyers ali e ocasionalmente um ou duas duplas de maior peso e maior estatura, mas sempre fazendo com que eles tenham lutas legais contra outros lutadores. Tem como fazer isso, é só a WWE ter um pouquinho de boa vontade. Agora, o Gabriel, ele trouxe um comentário muito interessante sobre o Jey Uso e a novela samoana que a gente tem visto, né? Os Usos foram os lutadores que me fizeram gostar de luta livre. Eu até tô gostando dessa novela samoana, só fico triste com essa história do Baby Roman. Aparentemente a WWE não consegue criar uma história diferente com os Usos, sempre tem que ter o elemento família. Bom, Gabriel, existe uma razão bem clara para isso, né? Os Usos são irmãos gêmeos.
é uma coisa raríssima da gente ver na WWE irmãos gêmeos lutando e lutando bem. A gente já teve duplas de irmãos gêmeos no passado na WWE, os Blue Brothers, né, que depois foram para a WCW e foram se transformados nos Harris Brothers, né? Então, assim, já tivemos essa situação no passado na WWE, mas é a primeira vez que a gente teve uma dupla de irmãos gêmeos que lutam muito bem. E aí, cara, quando isso acontece, a questão família sempre vai aparecer. A verdade é que vai ser muito difícil dissociar os Usos da Bloodline, porque a WWE empurrou isso goela abaixo da gente por 4 anos, desde a pandemia. Aliás, 5 anos, porque foi quando o Roman voltou durante a pandemia em 2020 que começou a storyline a história da Bloodline. Que ele trouxe os Usos de volta, aí o Jay rivalizou um pouco com ele, depois o Roman botou o Jay no lugar dele, o Jay reconheceu o Roman e ali começou a Bloodline. Então, dissociar os Usos da história familiar é muito difícil, tá? Se eles tivessem começado diferente, por exemplo, The Rock. The Rock ele nunca foi associado à Bloodline, ele nunca foi associado ao Yokozuna. Ele só foi ser associado com o Rikishi lá em 2000, com a storyline do Rikishi ter atropelado o Stone Cold Steve Austin, que ali o Rikishi reconheceu que ele era primo do The Rock. Então, numa situação dessa, a WWE teria que lutar muito para fazer essa dissociação. E assim, mesmo nesse último ano, eles botaram o Jimmy Uso num show e o Jay no outro, a gente viu que não deu certo. Os dois não deram certo. Tá, tudo bem, o Jay foi campeão mundial, mas o campeonato mundial dele foi um desastre. Então, a WWE está tentando botar eles de volta justamente para trazer uma relevância nova para eles. Então a gente tem que ver o que a WWE vai fazer. Eu entendo o seu cansaço, mas eu acho que, infelizmente, não tem como dissociar os Usos dessa questão familiar e é o caminho que eles estão seguindo. Eles vão fazer o Jey Uso se tornar um novo Roman Reigns. Eu acho que o Roman vai passar o bastão e a Ula fala pro Jey Uso. E eles vão ter uma storyline aí. Infelizmente, a gente vai ter Jey e Jimmy 2. A primeira luta a gente sabe que foi um desastre. E a segunda também não vai ser grande coisa. Vamos ver quando é que eles vão botar essa luta. Eu espero que eles não botem na WrestleMania. Agora o Haruko Yumi, ele trouxe um comentário muito legal do Dominic Mysterio, que eu queria trazer para vocês por causa de uma comparação que eu tenho feito ultimamente. Ele diz o seguinte: a evolução do Dominic está muito legal de acompanhar, até para as pessoas jovens como eu que nunca viram uma luta do Eric Guerreiro na época. Eu fui conhecer ele lá para 2021, junto do resto da WWE. É muito legal ver que ele está encarnando essa personalidade, só que com o toque dele. E sinceramente, se continuar assim, ele vai muito longe. Então, quem viu o show ao vivo na Netflix, né, nessa segunda-feira, viu um segmento durante o intervalo em que o Dominic ele veio para o ringue para a luta dele contra o Rusev e o público aplaudiu. E aí ele reconheceu isso falando, olha, eu não estou muito acostumado com isso e tudo mais, tal, mas não se preocupem porque eu vou fazer o que precisa ser feito e eu vou manter o título. A verdade é que o Dominic Mysterio ele está a um ponto de ser transformado num mega face. E eu acredito que a WWE ela tá dando sinais disso, fazendo com que o Dominic ele tenha o mesmo estilo de luta que o Eric Guerreiro, tá? E a gente não pode compreender aqui como sendo uma cópia, porque o Dominic ele considera o Eric como da família, né? Na storyline ele é o pai do Dominic. Mas no mundo real, o Eric Guerreiro era como se fosse um tio pro Dominic, né? O Eric e o Rey Mysterio se consideravam irmãos. Então o Dominic sempre chamava o Eric Guerreiro de tio Ed. Então, com certeza, a Vicky Guerreiro validou pro Dominic e falou: cara, se você quiser começar a lutar que nem o Eric, vai fundo. Eu tenho certeza que ele vai ficar feliz aonde ele estiver. Então, a gente precisa entender isso, que claramente o Dominic está começando a incorporar o visual e os maneirismos e o estilo de luta do Eric. E eu não vejo um problema com isso. Eu que fui um grande fã do Eric Guerreiro, eu fico muito feliz de ver ele sendo homenageado hoje por uma pessoa que foi ligada à família, e não qualquer outro lutador que quer copiar o estilo do Eric. Tendo dito isso, eu acho que o Dominic ele não tem 1/10 do carisma que o Eric tinha. Ele vai precisar se soltar um pouco mais, fazer aqueles maneirismos que o Eric fazia, de que ele tinha quase que ele parecia um brasileiro dando o seu jeitinho nas lutas. Só que ele fazia isso com um sorrisinho no canto do rosto e fazia com que todo mundo se amarrasse.
Então eu acho que o Dominic ele vai ter que começar a fazer isso, ele vai ter que começar a adotar essa postura do malandro que rouba as vitórias. Hoje ele tá fazendo como um Rio mesmo, ele tá roubando as vitórias como o Rio. Mas daqui a pouco ele vai ter que começar a fazer isso como o malandro que tá tentando roubar as vitórias. Porque se ele conseguir fazer isso, se ele conseguir pegar pelo menos um pouquinho dos trejeitos do que o Eri tinha, aí vai ficar muito legal. E a verdade é que já são 20 anos que o Eric Guerreiro faleceu. Então a gente não vai chegar e falar, o Dominic tá copiando o Eric, tá roubando, tá navegando nas costas do Eric. Porque a gente já sabe quem ele é, a gente sabe quem o Eric foi, e a gente vai conseguir. A distância tá muito grande. Tem uma geração de fãs de luta livre que não viram o Eric Guerreiro lutar ao vivo. Então, eu acho que não vai ter um grande problema e os fãs vão ficar felizes. Os fãs da antiga, pelo menos como eu, vão ficar felizes de ver o Eric Guerreiro representado no ringue pelo seu sobrinho barra filhão Dominic Mysterio. Agora o Delmiro, ele traz um comentário muito interessante sobre o Jay e sobre o LA Knight que eu queria trazer para vocês. Ele vai dizer o seguinte: Jay Uso de novo, velho. Meu irmão, eu vou entrar no terceiro período cursando educação física e digo que esse infeliz ajuda a emagrecer mais pessoas hoje do que eu vou ajudar na vida. É a única coisa que ele sabe fazer, ele tá falando do It, né? LA Knight com um pop incrível, a cada soco dele era um yeah no público. Era só ter feito ele vencer essa Battle Royale. E digo mais, vou mandar logo o script da luta. Não vai ter vencedor, Braun e Bronson vão atacar e o título vai continuar vago. Bom, essa é a teoria mais popular hoje entre a galera da IWC, tá? De que essa luta do Saturday Night Main Event não vai ter final. Como é que a gente pode detectar se essa luta não vai ter final? É muito simples. Se a luta não for o main event, não vai ter final. Por quê? Porque a WWE não vai querer estragar o final do Saturday Night Main Event botando uma luta sem final, tá? Então, se essa luta do CM Punk com o Jey Uso abrir o show, pode ter certeza, a luta não vai ter final. O Braun e o Bronson vão vir, vão atacar, vão destruir os dois, vão causar uma desclassificação e esse título do Campeonato Mundial vai continuar vago. Agora, se essa luta for o main event, aí a gente vai ter uma decisão. Ou o CM Punk ou o Jey Uso vão vencer o título e aí muito provavelmente com o heel turn de alguém para poder fechar bem a noite, tá? Agora, com relação... E por que a gente tem que a gente tem que prestar atenção nisso? Porque a gente também vai ter Cody Rhodes e Drew McIntyre. E na minha cabeça, um desses dois títulos vai trocar de mãos. Eu não acho que todos os títulos vão ser mantidos, tá? Eu não acho que o campeonato mundial vai ficar vago e o campeonato da WWE vai permanecer com Cody Rhodes. Se isso acontecer, vai ser mais um Saturday Night Main Event que o pessoal vai detestar. E a WWE tá querendo o rating da TV aberta. Então, para isso, eles precisam fazer um card legal, até para poder atrair público para o show da aposentadoria do Cena dia 13 de dezembro. Então, a minha aposta é essa, que ou o título do Campeonato Mundial vai ser decidido e alguém vai se tornar campeão, ou o campeonato da WWE vai trocar de mãos e vai passar pro Drew McIntyre, tá? Agora, tendo dito isso, com relação ao LA Knight, a WWE já deixou o bonde dele passar há muito tempo. O LA Knight hoje é um jobber das estrelas e nada mais do que isso, tá? Dá pena, dá pena. Eu acho que ele tem um potencial, inclusive como Rio, mas ele é um tipo de Rio que eu acho que o público iria aplaudir, tipo Stone Cold Steve Austin. Mas ainda assim ele tinha esse potencial para ele ser um Rio e ele poder rivalizar com Punk, rivalizar com Jey Uso, rivalizar com outros lutadores. Eu não sei o que a WWE vai fazer, sinceramente, com o LA Knight. Mas eu acho que, sinceramente, eu já tô meio que desistindo do LA Knight como campeão mundial, assim como eu já tô meio que desistindo do Drew McIntyre como campeão mundial também. Infelizmente, parece que a WWE tá usando os dois só para elevar outros talentos, o que é uma pena. Agora, o Juan, ele trouxe um comentário muito legal sobre a Stephanie Vacan. Ele diz o seguinte: a Stephanie combina muito mais como uma vilã. A entrada das roupas e a postura e o estilo de luta não parece com uma face. A única coisa que a mantém como tal é a sua popularidade. Bom, aqui nós vamos entrar numa polêmica, tá? O que faz um bom vilão? Né? Um bom vilão geralmente ele é construído pelo jeito como ele se porta, com a forma como ele fala, com as suas vestimentas, com seu estilo de luta e
com os seus maneirismos, né, a forma como ele atrai a raiva e a fúria do público. Já basta ver o Logan Paul. Logan Paul ele nunca vai ser face, né? Ele é um vilão nato. Por quê? Porque o público masculino em geral detesta o cara porque ele apela para menininhas, adolescentes e jovens. Essa é que é a verdade, tá? Então, o cara, assim, o jeito dele, os maneirismos dele, ele é um vilão nato. Ele nunca vai se tornar face. Eu acho que para ele se tornar face, a WWE teria que fazer uma construção gigantesca ao redor dele. Agora, com relação a Stephanie McMahon, a WWE apresentou ela como uma lutadora que luta muito bem. Isso, os movimentos dela, o estilo de luta dela, por ter grande amplitude, acaba atraindo o público, né? Acaba atraindo a atenção do público e faz o público vibrar. Além disso, o fato de que ela não fala inglês, mas está se esforçando, e ela fala que a luta livre é o primeiro idioma dela, mas ela está se esforçando para falar inglês, atrai a atenção do público americano, que percebe o seguinte: poxa, essa mulher está pelo menos se esforçando para se comunicar conosco. Então a gente valoriza esse esforço dela. Então, quando você conjuga isso com o visual dela, e afinal de contas ela é muito bonita, a gente não pode negar isso. Tudo isso se junta num cenário em que o público naturalmente aplaude ela. E a gente vive num planeta em que hoje os vilões cool eles acabam sendo mais valorizados do que os mocinhos baunilha, vide Cody Rhodes. Então, a Stephanie ela acabou sendo trazida para a WWE e acabou sendo naturalmente recebida pelo público. A WWE nem precisou fazer muito esforço para fazer o público aplaudir a Stephanie, porque eles reconheceram nela uma excelente lutadora que estava se esforçando para se comunicar com o público e se esforçando para poder engajar com o público. E o público abraçou. Então agora, para transformar a Stephanie McMahon numa vilã, cara, vai ter muito trabalho, mas muito trabalho mesmo. E o pessoal provavelmente não vai aceitar. Vai acabar se recusando a vaiar ela. Isso às vezes acontece. Então, nesse sentido, o visual dela, cara, não vai influenciar. Os chifres dela, o ar demoníaco dela, não vão influenciar na forma como o público reage a ela. A verdade é que quando você soma o talento e a beleza, como o pessoal da narração em português fala, não tem como vaiar a Stephanie McMahon. Hoje ela é uma mocinha e é provavelmente uma das mocinhas com maior potencial de ser a face da divisão feminina no futuro. Agora vamos falar sobre a questão, também mantendo a questão da Stephanie, mas falando sobre a questão dos títulos. O Wrestling Moderno trouxe um comentário bem interessante. Ele diz o seguinte: a WWE aproveitou a gravidez da Naomi e colocou o título na Stephanie McMahon, que estava em ascensão. Porém, não vai aproveitar a lesão do Seth Rollins e pôr um cara em ascensão. Jay já teve a oportunidade e falhou. Pode até ser melhor agora. Punk seria melhor na WrestleMania, a não ser que o plano seja Seth vencer lá. Podiam aproveitar o Braun ou serem mais ousados, usar a ascensão no Bronson Reed, testar um cara novo que nunca foi campeão. Hoje o mesmo tem mais aura que o Bron Breakker. Cara, olha só. Como um novo fã do Bronson Reed, um cara que tá gostando muito da forma como o Bronson se porta e luta, eu vou concordar com você. Eu acho que a WWE poderia, sim, ousar e colocar o título no Bronson. Mas a verdade é que a WWE está investindo muito mais no Bron Breakker. A grande questão aqui para mim é que o Bron Breakker, ele... A WWE ela não tá sabendo como construir o personagem dele, na minha opinião. E tem um outro comentário daqui a pouco que vai falar sobre isso. Mas a verdade é que a WWE ela poderia sim ter aproveitado essa oportunidade para colocar o título em alguém que não é usual. E eles poderiam ter aproveitado isso com o fato de que o Punk, ele é um lutador que não é muito alto, então ele consegue ter lutas com qualquer um. Ou seja, essa era a oportunidade perfeita para a gente ter um campeão mundial baixo. Tipo o que aconteceu na época em que o AJ Styles, o Daniel Bryan e o Kofi Kingston ganharam títulos lá atrás, lá para os idos de 2016, 2017. Então, num cenário desse que o título é vago, fica vago, você pode aproveitar um camarada meio louco, que é muito ágil, muito rápido, e colocar o título nele de surpresa. Tá? Então,
eu sei que a WWE tá aguardando o momento certo para o público vibrar. Mas agora, por exemplo, teria sido a oportunidade perfeita de colocar o título num Sami Zayn. Ah, mas o Sami Zayn tá no SmackDown. Se lasque, ele perdeu o campeonato dos Estados Unidos, trazia ele de surpresa pro Raw, o público teria vibrado, entendeu? Eles poderiam ter colocado o título, por exemplo, em outros lutadores. Por que não botar o título de volta no Kofi Kingston, que tá com uma música muito legal? Poderia ter sido uma surpresa, poderiam ter feito os Xavier Woods aparecer do nada. Por que não colocar no Penta, de surpresa, de supetão? Ou pelo menos fazer o Penta ganhar o Battle Royal e lutar com o Punk no Saturday Night Main Event. Poderíamos ter tido Punk e AJ Styles. Ah, o AJ Styles já foi campeão mundial, mas ele tá para se aposentar. A gente poderia ter tido Punk e Kofi Kingston, Punk e Sami Zayn. A gente poderia ter tido Punk e Dominic Mysterio. Por que não? Tá, manda no susto, faz com que ele seja um campeão de 3 cinturões e faz ele perder um mês depois. Seria uma oportunidade de fazer essa galera ser um campeão mundial, ainda que por um curto intervalo de tempo. Eu concordo com você, a WWE poderia ter sido ousada, mas partiu para o caminho mais fácil. Né? A gente estava achando que o caminho ia ser mais fácil ainda, que eles iam botar o título no Bron Breakker. Mas não aconteceu, pelo menos por enquanto. E eu estou começando a achar que, dependendo da posição que essa luta ficar no card no Saturday Night Main Event, e a luta realmente não vai ter final. E aí a gente possivelmente vai ter no Survival Series uma luta de múltiplas pessoas e o título acabar parando nos ombros do Bron Breakker, que vai se tornar o novo Uber Hill da WWE, pelo menos no Monday Night Raw. Vamos ver se isso vai se confirmar, mas que seria legal o título e parar no Bronson Reed, seria muito interessante, até para causar uma inveja com o Bron, né? Porque poderia fazer criar uma tensão ali entre o Bronson Reed e o Bron Breakker, pelo Bron Breakker se sentir desprestigiado porque o Bronson, que chegou para ser um capanga, acabar passando à frente dele e se tornando campeão mundial. Teria uma história pronta aí para esses dois. Agora, o Rafael, ele trouxe um comentário sobre o Bron Breakker que eu queria trazer aqui, que é muito interessante. Ele diz o seguinte: seria mais interessante se a traição ao Seth tivesse partido do Paul Heyman e não do Bron Breakker, que está longe de estar pronto para ser um líder. Olha, essa doeu, mas tem, assim, toda a cara de verdade. Por quê? Nessa segunda-feira, a gente viu um Bron Breakker no ringue com a oportunidade de colocar a sua liderança e o seu poderio à disposição da WWE. Como? Ele chegou, bateu de frente com o Adam Pearce, disse que fez o Adam Pearce se humilhar para poder entregar o campeonato mundial. E ele poderia ter chegado logo depois, quando o Adam Pearce foi embora, ter pego o microfone e ter falado: agora quem manda aqui sou eu. Agora eu é que sou a visão, eu é que sou o futuro dessa jossa, quem manda aqui sou eu. Mas não. Quem falou foi o Paul Heyman. E aí, o Paul Heyman falou, ficou o Bron Breakker de um lado, o Bronson Reed do outro. E aí depois, quando teve o segmento em que os dois estavam lá lambendo as feridas porque eles foram retirados da Battle Royal, em vez de eles chegarem e baterem boca com o Paul Heyman e o Bron Breakker puxar o Paul Heyman pelo cangote e falar: o seu pinguim chato, vai lá se virar para me trazer uma luta de título de novo porque você tá estragando tudo. Não. Ele chegou, abaixou a cabeça, ouviu o que o Paul Heyman tinha a dizer, aquela monte de baboseira dele sobre politicagem e tudo mais. Paul Heyman foi embora e ele ainda chegou e falou: ainda tenho muita coisa para aprender. Cara, a pessoa que chegou e traiu o Seth Rollins para ser líder da Division jamais chegaria e falaria uma coisa dessa. Entendeu? Eles pegaram o Bron Breakker, que tinha sido um monstro numa semana, e transformaram ele num banana na semana seguinte. Foi assim que o Bron Breakker se apresentou essa semana, como um banana. Entendeu? E aí eu olho isso e falo: gente, mas como é que a WWE ela tem coragem de fazer um negócio desse? Será que a inteligência artificial não tá batendo cabeça, deu uma alucinada? O que, assim, é uma coisa totalmente lógica, entendeu? A WWE dropou a bola. Era agora que ela tinha que fazer com que o Bron Breakker se tornasse um monstro dominante.
entendeu? Ele tirou o líder da Division. Agora é hora dele mandar nessa bagaça. E não, ele simplesmente baixou a cabeça pro Paul Heyman. Então, assim, foi muito por aí. E ainda por cima uma incoerência narrativa, porque quando ele atacou o Seth Rollins, ele virou pro Paul Heyman e falou: ou você tá comigo ou não. Ou seja, era pra ali ele ter assumido a sua dominância sobre o Paul Heyman. E aí chega essa semana e ele fala: eu ainda tenho muita coisa pra aprender. Pelo amor de Deus, era pra ele ter pego o Paul Heyman pelo cangote e ter falado: tu vai voltar lá e tu só vai sair desse escritório quando tu não me conseguir botar de novo nessa Battle Royal. Entendeu? Então, assim, é complicado, entendeu? Eu, se tivesse sido a WWE, eu teria feito o Bron Breakker simplesmente invadir o Battle Royal, entendeu? Ele chegar, entrar e o Adam Pearce aparecer e ele botar o dedo na cara do Adam Pearce e falar assim: olha só, tu fica na tua aí porque eu vou lutar e se você não me deixar lutar, eu vou te dividir ao meio, entendeu? Era pro Bron Breakker ter feito isso, era pra ele ter assumido assim um papel de dominância no Monday Night Raw. Só que não aconteceu, a WWE dropou a bola. E eu tenho muito medo de que isso prejudique a persona do Bron Breakker a longo prazo. De que a gente nunca veja o Bron Breakker realmente como esse main eventer que a WWE tá querendo empurrar. Porque simplesmente o cara baixou a bola, baixou a cabeça, baixou as orelhinhas. E aí a gente acabou perdendo uma grande oportunidade de ter um bom desenvolvimento da persona do Bron Breakker. E por fim, bom, por fim, é aquele negócio, né? Vocês sabem, né? Sempre tem um engraçadinho pra falar alguma coisa pra gente. E aí, essa semana, o Wrestling Moderno disse: nosso limitado LA deve ter tido algum caso com a digníssima do Triple H, porque ele é ignorado, simplesmente preferem o cansado. Tendo dito isso, a gente termina o nosso vídeo por aqui. Não deixe de assistir nossos outros conteúdos, eu vou deixar algumas opções aqui na tela e eu espero a sua audiência. Muito obrigado por tudo, obrigado pelo seu apoio, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.